Primeiramente, pessoal, já vou deixar aqui um recadinho para vocês. Esse vídeo ele não tem intenção de atacar nenhum tipo de religião e nem a fé de ninguém, e muito menos o posicionamento político. O objetivo desse vídeo é puramente fazer um estudo e uma análise historiográfica. Beleza, pessoal? Dito isso, já vamos começar aqui, porque assim, eu postei esses dias, faz uns 3 ou 4 dias, no Instagram, lá no meu Instagram, @tomloureiro, se você não me segue, o link vai estar aqui na descrição, eu postei essa foto. Essa foto é da década de 1930 e mostra Hitler saindo da igreja depois de um momento de oração. E aí, muita gente me questionou lá no Instagram, ou nos comentários lá dessa postagem, ou no meu direct, muita gente perguntou: Hitler era cristão? Ele orava? Ele tinha religião? Como que era isso? E muita gente ficou confusa. Então eu decidi, ao invés de responder lá no Instagram, eu decidi fazer esse vídeo aqui e vou te dizer, é realmente confuso. Mas aqui a gente vai fazer uma análise historiográfica para entender melhor como que funcionava essa questão do Hitler em relação à religião. Já vou adiantar, não é nada fácil entender isso, mas vou fazer o meu melhor e depois vocês vão entender, tá ok? Porque isso é uma questão que causa muito estudo de muitos historiadores até hoje. Então vamos lá, pessoal. Afinal, qual era a religião de Hitler? Hitler, ele tinha os pais católicos. Ele veio de uma família católica. Ele foi criado por católicos. Então, já tem aqui um primeiro indício. Hitler era católico? Não necessariamente, tá? A gente vai ver nessa análise como que vai funcionar toda essa questão da religião do Hitler. Mas, em primeiro momento, ele foi criado por uma família católica. Tanto que nessa igreja, dessa foto, é uma igreja católica. Então, primeiro indício, Hitler pode ter sido católico? Sim, mas a situação é mais complexa. Vamos seguir. Hitler, para quem não sabe, ele era pintor na infância e na adolescência, e um dos quadros que ele pintou foi esse daqui, ó. O nome do quadro é Mãe Maria com o Santo Menino Jesus Cristo. Esse quadro ele foi pintado em 1913 pelo próprio Adolf Hitler. Mais um indício da questão do catolicismo. A gente vê que essa pintura ela tem muita influência de pinturas renascentistas e tem também toda aquela questão da imagem da Igreja Católica. É muito próximo o rosto de Maria e do Menino Jesus, muito próximo dos rostos, das pinturas católicas ali na Europa, principalmente no início desse século pós-renascimento. Então, Hitler tinha muita influência em questão de estudos da Igreja Católica. Mas, calma, que tem muito mais coisa referente a isso. Temos aqui um trecho de um discurso do Hitler, quando ele já se ingressou na política, já no partido nazista. Temos aqui, antes da guerra estourar e tudo mais, esse discurso é da década de 1930, e o trecho é assim: meus sentimentos como cristão mostram meu Deus e Salvador como um guerreiro. Como cristão, tenho o dever de ser um guerreiro pela justiça e verdade. Ou seja, nesse discurso, nessa fala do próprio Hitler, ele se autodenomina cristão. Mas vamos analisar com mais calma essa fala dele? Vamos lá. Como cristão, mostra o meu Deus e Salvador como um guerreiro. Como cristão, tenho o dever de ser um guerreiro pela justiça e verdade. Ele se autodenomina
um guerreiro de Deus. Um dos guerreiros que está na Terra para lutar por justiça e verdade. Aqui a gente já começa a ver algumas coisas sobre o Hitler. No livro dele, O Minha Luta, que ele escreveu enquanto ele estava preso, ele fala um pouco sobre a questão da religião, ele fala sobre a questão de ser cristão, mas ele fala de um jeito que a religião cristã está suja e que ele precisa limpá-la. É meio bizarro pensar nisso, porque assim, se Hitler ele era católico e Jesus Cristo ele era judeu, e Hitler ele não gostava, ele queria limpar o planeta dos judeus. Seria Hitler um seguidor do maior judeu que essa humanidade já conheceu? Isso é um pouco incoerente, né? Mas vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Temos aqui também, além do discurso dele, a fivela do uniforme, já com o símbolo nazista. E aqui dá para ver que está escrito uma frase em alemão. Traduzida, essa frase é Deus está conosco. Meio louco, né, pessoal? Deus está conosco numa fivela de roupa do uniforme nazista. Então a gente já vê que Hitler, principalmente ali no começo do Partido Nazista, principalmente nesse pedaço, ele tinha muita influência, principalmente da Igreja Católica. Não necessariamente da Igreja, mas do catolicismo. Ele era muito próximo, muito próximo. Temos aqui também outra prova, que é o Hitler, já no Partido Nazista, tudo isso na década de 30, tá, pessoal? Ele cumprimentando os padres aqui. E a gente tem algo estranho aqui, que o Hitler, tudo isso daqui que a gente está mostrando, é tudo da década de 30. Quando a guerra estourou, de fato, ele parou com isso. E por quê? Agora que a gente vem com o estudo historiográfico. Tem vários historiadores, que eles apontam, e o próprio Hitler, ele fala um pouco disso, os historiadores interpretando o que o Hitler escreveu no Minha Luta e algumas atitudes dele. O que aconteceu depois que a guerra estourou? Depois que a guerra estourou, ele largou completamente essa questão de religião, de fé, de Deus e tudo mais. Antes disso, quando ele ainda precisava consolidar o partido nazista, ele tinha muito essa questão de Deus, o povo, sou um guerreiro de Deus. Então tinha muito isso. Pensando no contexto histórico, né? A Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, quebrada. Então tem toda essa situação. A população ela precisava se segurar em alguma coisa. E o Hitler ele veio com esse discurso quase que divino, né? E o que significa isso na visão dos historiadores estudando Hitler? E aqui tem vários estudiosos de Hitler. Temos aqui o Ian Kershaw. Esse Ian Kershaw ele é um historiador especialista em Hitler. Ele escreveu o livro biográfico do Hitler e, abre aspas, um trecho do livro aqui. Hitler admitiu que a sua atitude não era uma questão de princípios, mas de pragmatismo político. O que isso significa? Que Hitler ele tinha essa questão da religião, porque a população ali, naquele momento, era de maioria religiosa, ele precisava construir um partido nazista forte e ele usou isso como a religião, como um elemento político.
Ele usava a religião como um elemento político, usava a religião para ganhar autoridade política. E isso era pensado. Hitler ele não era burro. Ele pensava muito nas coisas antes de agir. Então, voltando para esse trecho aqui do Ian Kershaw, o Hitler admitiu isso. O Ian Kershaw ele pega fragmentos de conversas que o Hitler teve nesse livro. Essa biografia é muito boa. Pega fragmentos de conversa que o Hitler teve com próximos dele, pega alguns relatos, coisas do própria Minha Luta, coisas de documentários, algumas situações documentadas. Então, em algum momento da vida, o Hitler admitiu que ele usava a religião, usava a fé, usava o nome de Deus, tudo isso de forma política, puramente política. O Hitler ele não acreditava com convicção nessas coisas que ele falava. Porém, ele até fala, Hitler era ateu? Não necessariamente, isso é muito complexo, porque é muito deturpado. Ora, Hitler parecia que acreditava em Deus, mas ele achava que a religião era suja. Então, a conclusão que a gente chega é que ele era um teísta, que esses historiadores chegam, é que ele era um teísta, porém sem religião. Temos aqui um outro livro chamado Os Ditadores, de Richard Overy. Outro livro muito bom, e um trecho do livro fala o seguinte: ele não era um cristão praticante, mas, de alguma forma, conseguiu mascarar seu ceticismo religioso de milhões de eleitores. Ainda que Hitler seja frequentemente retratado como um neopagão ou o deus de uma religião política, suas opiniões tinham muito mais em comum com a iconoclastia revolucionária de que seu inimigo bolchevique. Resumindo, pessoal, Hitler ele usava a religião com cunho político, principalmente no início do Partido Nazista. Por quê? Contexto histórico, ele precisava ser uma espécie de messias, digamos assim. Ele precisava manipular as pessoas com alguma coisa, e a fé foi uma dessas. Então, ele usou a religião para ganhar força e, principalmente, apoios políticos para se fortalecer no partido nazista. Qual é a religião do Hitler? Chega a uma conclusão que, assim, é meio deturpado, realmente. É complexo, apesar dele ter vindo de uma família católica, a conclusão que a gente chega é que em algum momento ali da vida do Hitler, ele se tornou, talvez, um teísta, talvez um agnóstico. Não creio, nós historiadores, a gente não crê que ele seja, que ele tenha sido ateu, mas uma conclusão que a gente chega é fato. Hitler usava a religião com finalidade puramente política, principalmente para se engrandecer no partido nazista. Então é isso, pessoal. Para quem tinha dúvida, espero que tenha ajudado nessa questão aí, nas suas pesquisas historiográficas. E é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, tá ok? A ideia desse vídeo surgiu de uma postagem minha no Instagram, então recomendo que você me siga no Instagram, @tomloureiro, porque lá eu posto vários conteúdos, a galera interage mais do que aqui por vídeo. Então, segue lá no Instagram, que é bem bacana. Posto fotos historiográficas, conteúdo, às vezes eu posto alguns stories, também com umas brincadeiras. Então, vale a pena seguir lá no Instagram pra gente fazer esse tipo de conteúdo. Isso daqui foi um conteúdo complementar do que eu postei lá no Instagram, tá ok? Então é isso, pessoal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!